Muito bem, então, turma. Aonde se aplicam as transformações gasosas, Todai? Bom, as transformações gasosas, elas não se aplicam a um gás real, tá? A gente vai dizer que essas transformações gasosas, elas se aplicam a gases ideais, gases considerados perfeitos, tá? E o que seriam esses gases ideais perfeitos? É aqueles gases onde as suas partículas são diminutas, muito pequenininhas, dimensões desprezíveis, onde o choque, a colisão entre elas, a gente praticamente despreza, tá? Outra coisa interessante é o fato de que elas estão submetidas a uma alta temperatura, então a baixa pressão. E aí você vai ter, na teoria cinética dos gases, o que é isso, Todai? É aquela parte que estuda o movimento dos gases, né, pessoal? Ah, vamos dizer assim, perdas desconsideráveis de energia. Então a gente vai dizer que são colisões quase que perfeitamente elásticas. Você entende agora por que é um modelo teórico, turma? Porque alta temperatura, baixa pressão, eu ter colisões perfeitamente elásticas e praticamente desprezar qualquer tipo de interação entre elas, passa a ser um modelo teórico, né? Mas você não deve se preocupar com isso, porque todo tipo de exercício de transformação gasosa, logo o examinador ele vai lhe propor que o gás em questão, que seja uma situação do cotidiano, que nós vamos ver adiante nos exercícios, eles sejam considerados muito próximos de uma situação de um gás ideal, de um gás perfeito, tá? Então, a gente não vai estar estudando aqui o comportamento de gases reais, mas de um gás ideal. Muito parecido com o que acontece na mecânica, quando eu falo para vocês assim, num exercício. Pessoal, vocês desprezem resistência do ar, atrito, né? Então, aí é uma situação também, então, se você for ver, muito ideal, muito perfeita, não é o que acontece muito no cotidiano, mas ele aproxima de uma situação ideal, perfeita, para que você possa ter mais precisão nos cálculos. Então, é por isso que a maneira como nós estudamos as transformações gasosas, elas têm uma proximidade com uma situação ideal, uma situação perfeita e real, do que é real, tá bom? Muito bem. Até quando que eu tenho uma transformação gasosa? Gente, eu vou ter uma transformação gasosa quando as três variáveis do gás, pressão, volume e temperatura, pelo menos duas delas vão sofrer variação. Ou seja, o produto das duas vai se tornar constante, tá certo? Então eu tenho que ter aí pelo menos duas variações, duas grandezas variando e uma se mantendo constante. Vamos ver então quais os tipos das transformações que eu tenho. Então, a primeira também conhecida como isotérmica, né, pessoal? Ou seja, são aquelas transformações onde tem o produto PV constante. Lembra que eu falei? Duas variáveis sempre, né? Então, vai ter o que significa aí? Vai ter pressão subindo, volume descendo ou vice-versa. Seriam grandezas inversamente proporcionais, tá legal? E a temperatura toda aí, totalmente constante, tá? Já na segunda, eu tenho uma situação onde o que vai ser constante é volume dividido pelo tempo, é a razão do volume pelo tempo. E o que isso implica de diferente em relação ao anterior, Todai? Bom, é que agora, ao invés de nós termos grandezas inversamente proporcionais, teremos grandezas diretamente proporcionais. À medida em que a temperatura aumenta, o volume aumenta, ou vice-versa, né? A temperatura diminui e o volume de massa gasosa aí diminui, tá bom? A interação entre os gases diminui também. E o que se mantém constante? A pressão. Então veja que sempre a terceira variável é a que vai ser constante, que não vai mexer, tá certo? E por fim, né, pessoal, se nós mexemos com o produto PV na isotérmica, na isobárica nós mexemos com a divisão VT, só sobrou a isométrica, que também é conhecida como isocórica ou isovolumétrica, tá bom? O que significa aqui? Eu vou ter a razão entre pressão e temperatura constante. Ou seja, quem nesse caso aqui, pessoal, se mantém constante é o volume. Então, os próprios nomes, eles são indicativos para que você fique esperto na transformação gasosa. Iso, mesmo, térmica, temperatura, então mesma temperatura. Isobárica, bar é o nome de uma unidade de pressão, tá? Então, eu estou com a mesma pressão, tá? E isométrica, mesma medida. Isovolumétrica, mesmo volume.
ou isocórica, tá legal? Muito bem, turma, não se preocupe muito com os nomes, geralmente eles indicam qual que é a grandeza que é constante, tá? Muito bem, e o que fazer então, Todai? Bom, nesse caso é só aplicar uma regra muito tranquilo, né, pessoal? Vocês vão ter que ver quais são as grandezas que estão variando, igualar uma situação anterior a uma situação o quê? Posterior. Temos aqui o exemplo de uma transformação isométrica. Lembra? É aquela que se mantém um volume constante, tá? Então, olha aqui, pessoal, pressão final maior do que a pressão inicial, então a temperatura final também é maior do que a temperatura inicial. Já onde a temperatura inicial era maior do que a final, então a pressão inicial é maior do que a final. Vocês veem, então, que nesse caso aqui, elas são grandezas diretamente proporcionais. O que ocorre com a temperatura ocorrerá com a pressão, em um volume constante, tá? Mantendo a mesma unidade de volume aí, onde as partículas estão contidas, tá bom? Muito bem. Muito bem, galera, então vamos agora para a parte de fórmulas, né? Vamos chamar o nosso professor Fórmulas aqui, ó. Professor simpático, que ele vai nos ajudar a verificar quais são as fórmulas que são utilizadas na transformação gasosa, tá bom? Muito bem, a primeira é o famoso pivete 1 igual a pivete 2, tá legal? O que significa 1 e 2, Todai? Início e fim, tá? Início e fim do quê? De uma transformação gasosa. Legal? Então, pressão inicial, volume inicial dividido por temperatura inicial, igual pressão final, volume final dividido pela temperatura final. Ok? Muito bem. Observação importante, turma. As unidades elas variam demais, tá? Eu vou ter atmosfera, litro por mol Kelvin, por exemplo, né? No caso aqui de Clapeyron. Então, pressão pode ser, no sistema usual, pode ser atmosfera, o volume em litro. Agora, temperatura não. Temperatura sempre no sistema internacional. Essa fica a dica, tá bom? Então, temperatura sempre vai estar em Kelvin, tá legal? Nunca a gente vai utilizar em Celsius e raramente em Fahrenheit, ok? Clapeyron. Clapeyron é para uma situação onde não há transformação, onde você tem uma situação estanque, parada. E eu quero determinar, por exemplo, o número de mols que tem dentro de um determinado volume de gás. Tá legal? Então eu ponho PV igual a nRT. Agora, professor, e se houver uma transformação gasosa onde eu tenho uma perda de gás? Você faz PV igual a nRT antes, igual a PV igual a nRT depois. Pode fazer isso também. É difícil acontecer isso, tá? Mas pode acontecer. Lembrando que na equação geral dos gases, o pivete 1 e o pivete 2, alguém vai falar, professor, cadê o N? Por que não tem o número de mols aí? Porque a gente considera nesse tipo de situação que o gás está confinado dentro de um recipiente, ou seja, não há variação, não há perda na quantidade de gás, tá legal? Muito bem. Então, daí para eu calcular a densidade de um gás. Gente, tem que decorar outra fórmula, não. Para com isso de PM igual a nRT. Para com isso. Você vai pegar a mesma fórmula. Para o vestibular, nunca rezei tanto, ou nunca rachei, no sentido de estudar, né? Para o vestibular, nunca rachei tanto, ou nunca rezei tanto, né? É uma frase que, desde a década de 70, a gente usa aí para você lembrar da equação de Clapeyron, tá bom? PV igual a NRT. Para o vestibular, nunca rezei ou rachei tanto. Muito bem. Turma, se você quer densidade, pega o volume, cai fora, tchau, tira o volume. Você sabe que densidade é massa sobre volume, é ou não é? Muito bem. Então, o que você faz? No lugar do volume, você coloca massa sobre densidade. Tá legal? Se você colocar aqui massa sobre densidade, a massa é diretamente proporcional à densidade, é ou não é? Tá bom? Então, vai ficar densidade é igual ao produto pressão, massa, dividido por número de mols, a constante dos gases, vezes a temperatura. Tá legal? Então, bem simples, não precisa ficar decorando outra fórmula, é só lembrar que volume pode ser substituído por massa sobre densidade. Tá legal? Muito bem, então bora para os exercícios, que é lá que a gente vai conseguir visualizar melhor a aprendizagem aqui dessas formas, tá bom? Vamos lá. Muito bem, pessoal, bora lá, começando o primeiro exercício da Unicamp,
eu tenho o famoso CO2 dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes, cervejas, e que é responsável pela formação daquele gás que você, quando abre a garrafa, você percebe, tá certo? Que está a uma pressão maior do que a pressão atmosférica, tá? É o que ele fala aqui. Então ele diz assim, ó, é responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas. Muito bem, você já sabe. Que é superior aí à atmosférica. O volume do gás lá no pescoço, naquele intervalinho, tá? Da garrafa, de uma bebida carbonatada é de 7 graus Celsius e é igual a 24 ml. Isso aí é o que é o volume, tá? Já a pressão lá no interior é de 2,8 10 a quinta Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Lembrando que Pascal, Newton por metro quadrado, estamos falando de sistema internacional. Agora pinta a dúvida, né? Professor, aqui eu tenho ml, aqui eu tenho grau Celsius, aqui eu tenho Pascal, que é sistema internacional. Que unidade que eu vou trabalhar? Então presta bem atenção, porque a constante universal dos gases é quem vai entregar para você qual unidade que você vai trabalhar, tá bom? Vamos lá. Trata-se o gás do pescoço, aquele gás que ficou só naquele pedacinho, como um gás perfeito. Como eu já havia dito para vocês, eles vão trabalhar como um gás se aproximando muito de um gás ideal, gás perfeito. Considere que a constante universal dos gases é de aproximadamente 8 joules por mol Kelvin. Veja que ele não deu em atmosfera litro por mol Kelvin. Se ele tivesse dado em atmosfera litro por mol Kelvin, seria 0,082, alguma coisa assim. Muito bem. Não. Esse 8 joules por mol Kelvin é um indicativo, ele está telegrafando para você no exercício. Olha, aqui você tem que trabalhar com joules. Se tivesse em atmosfera, litro por mol Kelvin, aí você trabalharia na unidade usual, tá bom? Como é 8 joules por mol Kelvin, é sistema internacional. Então já sabemos que temos que transformar todas as unidades no SI, tá bom? Muito bem. Ele ainda informa para você que essas temperaturas na escala Kelvin, né, pessoal, para transformar de Celsius para Kelvin é Celsius mais 273. Informação que a Unicamp foi muito bacana, deu, mas que você já está cansado de saber e precisa saber, porque não é todo vestibular que entrega essa forma. Tá legal? Muito bem. O número de mols aí de gás no pescoço da garrafa é igual a quanto, então? Vamos lá, turma? Vamos lá. Primeira coisa aqui que nós temos, então, temos o R, constante universal dos gases, 8 joules por mol Kelvin. Pressão, 2,8 10 a quinta Pascal é a mesma coisa que 2,8 10 a quinta Newton por metro quadrado. É a mesma coisa, tá? E foi retirado o Newton por metro quadrado e homenagearam Blaise Pascal com as iniciais dele nesse nome aí. Mas é a mesma coisa, a unidade Newton por metro quadrado e Pascal é a mesma unidade no sistema internacional. E agora? Agora nós vamos passar, converter tudo que está fora do SI, nós vamos mandar para o SI. Então vamos lá, temperatura 7 mais 273, 280 Kelvin. Já estamos no SI, tudo bem? Ninguém sofreu aqui. Volume, é aqui que eu sei que é a pedra no teu sapato, né? Pessoal, ml é mililitros. Mili você sabe que é 10 a menos 3. Tem que decorar esse prefixo mili, ele cai muito em vestibular, tá? Se mili é 10 a menos 3, então eu já tenho 24, 10 a menos 3 litros. Mas quem disse que litros é a unidade do SI? Muito aluno acha que é, né? Não é não. Litro é a unidade de leite, de Coca-Cola, de refrigerante de Guaraná, né? Tá bom, pessoal? Isso é litro. Cuidado, a unidade no SI é metros cúbicos de volume. E como que eu passo, pessoal, para metros cúbicos? Eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, novamente, vou multiplicar por 10 a menos 3. Ou seja, vou dividir por 1000 mais uma vez. Tá? Em resumo, de ml para litro, divide por 1000. De litro para metro cúbico, divide por 1000 de novo. Se você teve duas divisões de 1000 sucessiva, você tem uma divisão por 1 milhão. Ou seja, a multiplicação de 10 a menos 6, tá? Então, de ml, mililitro, até metro cúbico, turma, 10 a menos 6. Fechou? Beleza. E agora, agora é só substituindo para o vestibular, nunca rezei tanto. Pega o R e o T que estão multiplicando, passa dividindo. Então, o número de mols fica o produto PV sobre RT. Pressão, 2,8 10 a quinta, tá certo? Volume, 24 10 a menos 6, não vai esquecer, tá? E
R é o 8 e a temperatura, nada de 7, 280 Kelvin, tá bom? Turma, uma conta extremamente fácil. Faz primeiro o número e depois faz a brincadeira com a base 10, tá legal? Vamos lá, vamos pegar esse 280 e passar em notação científica, tá? Super conveniente. 280 fica 2,8, 10 ao quadrado. Muito bem. Então, 2,8 com 2,8, tchau. Você corta o 2,8, sumiu. Tchau, 2,8. 24 dividido por 8 dá 3. Pronto. Então, em termos de número, a gente já sabe que a primeira resposta é o 3. Vamos ver o que sobrou da base 10? Vamos lá. Turma, 10 à quinta com 10 a menos 6 dá 10 a menos 1. Mas lembra que tinha um 10 ao quadrado que eu transformei em notação científica aqui embaixo? Muito bem. Esse 10 ao quadrado ele sobe e fica 10 a menos 2, né? Então, menos 2 com menos 6, menos 8. Com mais 5, menos 3. Então, 3 vezes 10 a menos 6, alternativa D. Então, são 3, 10 a menos 3 mols de gás. Tá bom? Tranquilo, sossegado. Eu acredito que esse exercício você tenha, né, não tenha encontrado nenhuma dificuldade e tenha entendido direitinho, tá? Vamos lá, vamos para o próximo. Muito bem, turma, e para finalizar, nós vamos ter aqui um exercício envolvendo as transformações, tá? As velhas transformações gasosas que eu comentei com vocês. Já que no primeiro a gente usou PV igual a nRT, situação estanque, parada, ele só queria determinar o número de mols naquele pescocinho da garrafa, tá certo? Agora nós vamos ter um exercício envolvendo transformações gasosas, tá bom? Então vamos lá para o exercício da AFA 2015, onde uma amostra de N mols de gás, prefiro muito mais mols aqui do que moles lá, né? Alguns dizem que os dois termos estão corretos, eu basicamente prefiro o mols, particularmente, desculpa, eu prefiro mols, eu acho que moles é de matar, né? Mas enfim, uma amostra de N mols, né, de gás ideal sofre uma transformação primeiro de A para B. Turma, queria chamar a sua atenção que de A para B não houve variação de volume, tá? Então é por isso que ela é chamada de isovolumétrica, isocórica ou isométrica, tá? Depois de B para C, queria chamar a sua atenção que de B para C eu mantenho a mesma pressão de 4 atmosferas. Então ela é nitidamente uma transformação isobárica, tá? E finalmente de C para D é uma transformação um pouquinho mais chata de você verificar no gráfico. Essa curva de hipérbole cúbica é chamada de isoterma. Ela representa uma transformação de mesma temperatura, tá bom, gente? É onde o produto pressão e volume eles são inversamente proporcionais. O gráfico de grandezas inversamente proporcionais é uma hipérbole cúbica, você já deve ter visto isso na matemática, tá legal? Muito bem, então o que ele quer? Ele fala que lá no estado inicial A, a temperatura é de 27 graus Celsius. E ele quer saber qual a temperatura no estado final D. Então, por onde a gente começa, turma? Bom, por onde a gente começa é analisando o seguinte: se ele quer a temperatura em D e de C para D é uma transformação isotérmica de mesma temperatura, então eu não preciso encontrar a temperatura em D. Eu achando a temperatura em C, já tenho a resposta, porque de C para D ela é uma transformação isotérmica. Então ela tem a mesma temperatura. Então a mesma temperatura que eu encontrar em D, eu vou encontrar em C, tá bom? Então eu preciso encontrar a temperatura em C. Da onde que eu saio? De A. Eu preciso fazer A para B, B para C? Não. Usa a lei geral dos gases e vai direto de A para C. É a dica que eu vou te dar, tá bom? Então tá aí, pessoal. Vamos lá. Usando então a lei geral dos gases, o famoso pivete 1 igual pivete 2, que significa início e fim, eu vou partir direto do A para o C, tá bom? Então, pressão em A, quanto que é, turma? Pressão em A, 2 atmosferas, tá? Depois, volume em A. O volume em A, 4 litros, tá? Temperatura em A. Bom, fazendo a transformação da temperatura, lembre-se que ele deu no enunciado que a temperatura em A é 27 graus Celsius. Gente, 27 graus Celsius mais 273, 300 Kelvin. Lembra que a gente tem que trabalhar transformação gasosa, tem que ser em Kelvin. A gente já falou isso no exercício anterior, tá bom? Então ficou 2, 4 e 300. Em C, pressão em C, 4 atmosfera, tá bom? Volume 8 litros. E a temperatura em C é o que eu quero saber. Se eu descobrir a temperatura em C, eu tenho a temperatura em D, porque o processo lá é isotérmico, tá bom?
Vamos cortar o 4 com o 4, tá? O 4 e o 4 a gente corta. 8 dividido por 2 vai dar quanto, gente? 4. E multiplica em cruz. 4 vezes 300, 1.200. Então, eu tenho 1.200 Kelvin é a minha temperatura em C. Todai, qual a temperatura em D? 1.200 Kelvin. É a mesma coisa. Tá? Não muda. Só que toma cuidado. Você não pode colocar a resposta a 1.200 Kelvin, tá bom? Tem que passar para Celsius. E como que eu faço isso, Todai? É muito simples. Se de Celsius para Kelvin eu somo 273, então, pessoal, o processo inverso de Kelvin para Celsius, basta você subtrair 273 e você vai chegar, então, no valor de 927 graus Celsius. Tá legal, pessoal? Conforme está aqui, então, resposta D, 927 graus Celsius. Espero que você tenha entendido. O exercício é bem tranquilo. Ele tem gráfico, tem as 3 transformações para você dar uma olhadinha, mas ele não oferece aí muita dificuldade. Tá legal, gente? É isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje de transformações gasosas. Uma aula rápida que vai servir aí de base para depois entendermos melhor o que acontece nos processos termodinâmicos, que é a nossa próxima aula. Tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima.